Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Você com certeza já ouviu falar no PCC, certo? O primeiro comando da capital, conhecida como uma das mais poderosas facções do país, o primeiro comando nasceu no início dos anos 90 dentro da Casa de Custódia de Taubaté, conhecida como Piranhão, no estado de São Paulo. A facção foi fundada por 8 detentos: Misael Aparecido da Silva, Vander Eduardo Ferreira, Eduardo Caragorda, Antônio Carlos Roberto da Paixão, Isaías Moreira do Nascimento, Ademar dos Santos, Antônio Carlos dos Santos, César Augusto Roriz da Silva e José Márcio Felício Geleião. De acordo com os estudiosos da história da organização criminosa, o grupo, que completou 30 anos em agosto de 2023, surgiu por causa das insatisfações dos 8 detentos fundadores com o tratamento desumano que recebiam dentro do presídio. Ao longo das 3 décadas de sua existência, a facção foi se consolidando como uma verdadeira gigante do crime. O território brasileiro ficou pequeno para o clã de 8 homens e seus fiéis subordinados, e eles precisaram expandir os seus negócios ilegais para além das nossas fronteiras, desafiando a polícia e, por consequência, a lei. O que pouca gente sabe, porém, é que o atual chefe da facção, mais conhecido como Marcola, chegou ao seu posto por meio da espécie de um golpe. Playboy, como era conhecido em 2002, era casado com a advogada Ana Maria Bolivato. Insatisfeito com a então gerência da organização, ele arquitetou um plano para se tornar o novo líder dos irmãos. Ana, sua esposa, ficou responsável por passar os números de telefone de Cezinha e Geleão, os fundadores originais do PCC, para a polícia, a fim de que as ligações deles fossem grampeadas. Dessa forma, a administração penitenciária teria motivos para isolar Geleão e Cezinha no presídio de Presidente Bernardes, no regime disciplinar diferenciado. Assim, eles ficariam impossibilitados de recrutar pessoas de fora, deixando o caminho livre para Marcola reivindicar a liderança plena do primeiro comando da capital para si. Mas, como diz a sabedoria popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. Roberto Soriano, o Tiriça, estaria tentando se consolidar como o novo aspirante a número 1 da facção. Tudo começou após Marcos Herbas Camacho, o Marcola, ter dito durante uma conversa em 2002 a um policial penal, enquanto recebia atendimento médico no pátio do Presídio Federal de Segurança Máxima em Porto Velho, Rondônia, no qual está preso, que Tiriça é psicopata, se referindo ao colega de organização como sendo um dos membros mais violentos da facção. A fala de Marcola, que foi gravada, acabou sendo usada num júri no qual Tiriça foi condenado a mais de 30 anos de prisão por ser o mandante do assassinato de uma psicóloga que era funcionária do Presídio Federal de Catanduvas, região oeste do estado do Paraná. Não é um quebra-cabeça muito fácil de se compreender e montar, mas essa conversa de Marcola com o policial penal no pátio da penitenciária foi considerada como delação por parte de outros membros do primeiro comando, e uma delação nesse tipo de situação, você sabe, é interpretado como uma traição gravíssima. Esse tipo de desgaste no mundo do crime organizado costuma ser algo raro, porque não existe espaço para uma segunda vez, por assim dizer. No primeiro comando da capital, em especial, não se via uma crise tão conturbada há 2 décadas, desde o episódio que levou Marcola a chefiar o bando. Em fevereiro de 2024, uma carta escrita dentro da cadeia teria decretado a expulsão e, por consequência, a execução de 3 lideranças importantes do PCC. Quando alguém se associa ao primeiro comando e quer sair, dificilmente consegue sair da organização com vida. Receber autorização, digamos, para adentrar a Irmandade é quase como fazer um pacto vitalício de honra e compromisso. E esse compromisso tem que ser honrado até o fim. Entretanto, alguns dos próprios líderes da facção parecem ter se esquecido disso. Entre eles, Roberto Soriano, o Tiriça, acabaram se tornando inimigos de Marcola depois do acontecimento de 2022. Estaria então começando uma guerra interna dentro de uma das maiores organizações criminais do país? Talvez não seja do seu conhecimento, mas o primeiro comando da capital possui hoje mais de 40 mil membros espalhados por 23 países nos 5 continentes do planeta. E em questão de receita,
o grupo chega a faturar de maneira ilegal cerca de US$ 1 bilhão. A multinacional do crime, digamos, supera a própria Caixa Federal em número de funcionários. Como dissemos, o PCC possui mais de 40 mil participantes, enquanto o Banco Brasileiro tem apenas 30 mil funcionários. É realmente impressionante. É uma espécie de máfia em todo o mundo. Para o promotor de justiça Lincoln Gaika, do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado de Presidente Prudente, que é uma cidade interior de São Paulo, o primeiro comando da capital está rachado e enfrenta sua pior crise em 30 anos de existência. Lincoln estuda e lida com assuntos relacionados à facção há mais de 20 anos. Ele conhece bem a Irmandade. Em 2012, Marcola, o número 1 da organização, intercedeu pela vida de um dos membros do PCC, que havia recebido pelo tribunal da própria facção pena de morte. Marcola concordara com a expulsão do acusado do primeiro comando, mas suspendeu a ordem de assassinato. Essa atitude incomum para o líder máximo da Irmandade teria desagradado Edilson Borges Nogueira, o Birosca. O tempo passou e, quando parecia que esse desgaste havia sido superado dentro da organização, em 2017, Marcola voltou a desagradar alguns dos seus subordinados com a morte do já mencionado Birosca. Dessa vez, a execução teria acontecido porque Birosca havia comentado que havia uma certa história sobre a ex-mulher de Marcola que deveria ser investigada. Esse comentário foi considerado calúnia contra o próprio Marcola e, como punição, ele foi assassinado na quadra do banho de sol da penitenciária P2 de Presidente Venceslau. Segundo informações de uma reportagem do site UOL, o início do conflito no poder do primeiro comando da capital se deu após GG do Mangue e Paca terem descoberto que Fuminho, Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, André de Oliveira Macedo, o André do Rap, entre outros, estavam utilizando a estrutura do PCC no Porto de Santos para exportar cocaína ao exterior, mas desviavam droga da organização. O assassinato da dupla responsável pela descoberta do esquema paralelo revoltou a cúpula da facção, em especial Cego e Tiriça, desencadeando assim um conflito sangrento interno do grupo criminoso. O curioso, nesse caso, é que o primeiro comando da capital surgiu como um enfrentamento às mazelas da vida dos detentos e de suas famílias, dentro e fora do presídio. Mais ou menos uma concretização daquela ideia de nós contra eles. A gente sabe muito bem. O tipo de coisa que nos lembra Davi contra Golias. Um conflito interno não parece combinar com a filosofia do funcionamento do grupo. Roberto Soriano, o Tiriça, era visto como o homem número 2 dentro do PCC, o braço mais que direito de Marcola. Como resposta às ações consideradas traições do número 1, Tiriça se articulou e tentou formar uma nova facção, chamada o Primeiro Comando Puro. O movimento, como toda prática criminosa, é acompanhado de perto por agentes da lei, mas não parece ter chances reais de crescer e se fortalecer como aconteceu com a facção, que, bem ou mal, acabou inspirando Tiriça a criar a sua própria. Outros 2 líderes bastante fortes no primeiro comando, Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca, e Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho, decidiram se aliar a Tiriça no levante contra o reinado jamais questionado de Marcola no mundo do crime. O conflito interno, claro, começou a ser notado de modo externo. O desentendimento entre os 4 homens aumentou a disputa por pontos de venda de drogas. Esses locais são conhecidos como biqueiras ou bocas de fumo. Nem é preciso dizer que, por conta dessa disputa, aumentou também a violência praticada em torno das áreas que estão no olho da furacão. Todos os envolvidos no conflito estavam presos na Penitenciária Federal de Brasília, por questões de segurança. Porém, após o início do racha e seus desdobramentos, Tiriça, Abel Vida Louca e Andinho precisaram ser transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró, interior do estado do Rio Grande do Norte, em 15 de outubro de 2024. É a mesma penitenciária em que Fernandinho Beiramar, outro figurão do crime organizado, já esteve preso antes de ser transferido para Catanduvas também. Para estudiosos da segurança pública, a separação de líderes importantes e brigados do primeiro comando da capital divide opiniões.
Para o sociólogo Davi Marques, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma das principais diferenças das maiores facções do país, PCC e Comando Vermelho, em relação às máfias italianas, por exemplo, é a organização em rede, de modo que a organização não fica acéfala quando se isolam os líderes. O próprio sistema prisional federal foi criado com o objetivo de isolar essas lideranças. Alguns críticos dizem que, ao mobilizar esses faccionados para outros locais, acaba-se intensificando a presença dessas facções em novos territórios, observa ele. Como você pode imaginar e como vimos ao longo do vídeo até agora, a estrutura do primeiro comando da capital é algo denso e cheio de nuances, muitas vezes difícil de se entender para quem é leigo no assunto. Para tentar contar um pouco dessa história longa e complexa, existem muitas produções em áudio, vídeo e até mesmo livro que tentam explorar e simplificar mais de 30 anos do surgimento e ascensão dessa irmandade. Dentre essas produções temos PCC, Poder Secreto. De acordo com a sinopse, essa é uma série documental lançada em 26 de maio de 2022 na HBO Max, composta por 4 episódios de 45 minutos cada. A produção explora a trajetória do primeiro comando da capital, o PCC, desde a sua fundação até os dias atuais. Baseada no livro Irmãos, uma história do PCC, do sociólogo Gabriel Feltran, a série é dirigida por Joel Zito Araújo. A narrativa é construída a partir de entrevistas com ex-membros da facção, ex-agentes penitenciários, familiares e autoridades, oferecendo a visão aprofundada da organização, seus códigos de conduta e estrutura interna. A trilha sonora destaca músicas emblemáticas de grupos como Racionais MCs e que refletem a realidade vivida pela população carcerária no Brasil. A facção estabelece um código de conduta rígido entre os seus membros, baseado na ideia da irmandade e disciplina. Num paradoxo ético, o PCC executa sentenças de morte contra aqueles que desrespeitam suas normas, mas também impõe limites à violência indiscriminada. Feltran, autor do livro que inspirou a série que mencionamos, mostra que a facção atua como um regulador da criminalidade nas comunidades, impedindo roubos e abusos entre os seus integrantes. No entanto, seu funcionamento levanta uma contradição inerente. Enquanto defende a ordem entre os seus membros, a facção se beneficia diretamente de atividades ilícitas como o tráfico de drogas e o contrabando de armas, reforçando os ciclos de violência que, em teoria, ela tenta controlar. Como essa guerra interna do primeiro comando da capital vai terminar, não sabemos. Mas estaremos juntos para descobrirmos e esclarecermos quaisquer curiosidades que surgirem a partir dessa triste novela de violência que parece não ter fim. Agradecemos a sua companhia, sempre muito especial. Deixe os seus comentários e a gente se vê num próximo vídeo.